atividade está voltada para esses dois casos de acidente aí, tá? Pronto, falei nela, chegou ela, tá? A atividade vai ser dividida em duas partes, muito rápida, então vamos lá. Primeira parte da atividade. Alguma pergunta ainda, Tatiana? Não, nenhuma dúvida. Rapaz, eu quero que vocês venham estar me aperreando no fórum, viu? Mas pode aperrear porque é um espaço seu. Tô brincando, mas hoje tivemos aí pouquíssimas perguntas e estamos aí para a atividade. Primeira parte da atividade. Realize uma pesquisa sobre as metodologias de investigação e análise de acidentes apresentadas durante a aula e correlacione-as, apresentando no mínimo duas vantagens e duas desvantagens quanto da sua aplicação. Você vai fazer uma pesquisa sobre aquelas técnicas lá de investigação de acidentes, pesquisa, vê a questão das vantagens e desvantagens e vai elaborar um texto aí e vai correlacionar as vantagens e as desvantagens das duas. A árvore das causas é bom por causa disso e disso, mas é ruim por causa disso e disso. Tem uma limitação nessa questão. A espinha de peixe é bom por causa disso e disso, mas ela tem uma limitação que é isso e isso. Então, essa questão é justamente você fazer uma comparação das técnicas de análise. Observação, obrigatória colocação da fonte de pesquisa. Segunda parte, usando como base de dados o caso 1, discutido na aula. Tá? O caso 1 foi justamente o da Dona Chica. Construa o diagrama de causa e efeito. Você tem lá o modelozinho de espinha de peixe. Ah, professor, como é que eu vou desenhar isso? Você pode usar muito bem a ferramenta de desenho do Word. Normal, você faz a espinha dorsal, tá? Faz as laterais. Aí escrever, professor, como é que eu vou escrever? Caixinha de texto, abre lá, coloca a caixinha de texto e faz. Tá? Hoje em dia, na computação, dá para se fazer, não precisa ser nenhum expert em AutoCAD, no próprio Word dá para você fazer a espinha de peixe, sem aperreio nenhum. Tá? Então, usando como base de dados o caso 1, discutido na aula, construa o diagrama de causa e efeito e proponha um plano de ação baseado na metodologia 5W, 2H, tá certo? Aí tem 1H, mas 5W, 2H para a correção do problema. Essa técnica que nós falamos agora. Então, obrigatória colocação da fonte de pesquisa, data de entrega 9 de 6 de 2010 até ao meio-dia, certo? Então, o que é que ocorre? Você vai analisar o acidente de Dona Chica lá. Em cima daquele acidente, lembra daquela técnica, tempestade de ideias, você vai lançar todas as ideias que vão vir na sua cabeça, vai armar o diagrama, dados referentes ao homem, tá? Dados referentes à matéria-prima, dados referentes ao equipamento, dados referentes aos métodos, vai lançar, tá certo? E em cima, depois que você fizer o diagrama de causa e efeito, praticamente eu já dei essa questão para vocês, que nós analisamos aqui em sala de aula. Então, depois que você fizer o diagrama de causa e efeito, estabelecer as causas, as possíveis causas, tá? E o efeito, certo? Daquela mesma forminha que está lá, você vai elaborar um plano de ação para que esse acidente de Dona Chica não volte a acontecer, tá certo? O quê? Troca de fusível corretamente, tá? Por quê? Evitar choque elétrico. Como? Comprar o fusível no armazém, gastar R$3 que não vai matar ninguém, botar o fusível lá. Então isso aí você vai usar a sua criatividade e vai criar um plano de ação para que não ocorra mais essa questão, tá certo? Para que não ocorra mais essa questão. Certo? Então, de posse disso aí, eu creio que você tem aí aprendido um pouquinho mais sobre análise de acidentes. Na próxima aula nós vamos voltar a falar. Desta feita, eu acho que nós vamos trabalhar mais a APR, análise preliminar de risco, e falar um pouquinho dos elementos básicos de um programa de segurança, tá? Próxima aula será a penúltima aula e a última aula nós fazemos uma revisão geral para a ACI, tá? Então, antes de concluir, eu creio que Tatiana tem alguma pergunta, Tatiana? Do Paulo João Pessoa, estão pedindo, se possível, explicar a atividade novamente, todas as partes. Ok, João Pessoa, então vamos lá, deixa eu voltar para a atividade. De posse disso, Tatiana. Então, primeiramente,
pessoal de João Pessoa, você vai realizar uma pesquisa sobre as metodologias de investigação e análise. Nós falamos do brainstorm, tá? Do brainstorm, que é a tempestade de ideia. Falamos da árvore das falhas, árvore das causas e de Ishikawa, diagramas de causa e efeito. Então você vai fazer uma pesquisa, existem outras técnicas de análise. Tem a AMIF, análise de modo de falhas e efeito, APR, tem o TIC, técnicas de incidente crítico, tem várias outras técnicas de análise. Você digita lá no Google, técnicas de análise de acidentes, vai aparecer um bocado, tá certo? Então você faz uma pesquisa e vai correlacionar duas vantagens e duas desvantagens dessas técnicas. Não precisa ser todas. Você vai escolher aí, ela está pedindo, nós estamos pedindo aqui das técnicas apresentadas, tá certo? Das 4 técnicas apresentadas. Você pode pesquisar ela, mas se quiser pesquisar outras, o pessoal da tutoria também vai ser orientado a aceitar, certo? Se você quiser pesquisar outras técnicas de análise, mas dê ênfase às técnicas que você teve hoje, tá? Que é justamente a brainstorm, a causas e efeitos, a árvore das causas e a árvore das falhas, certo? Obrigatória a colocação da pesquisa. E a segunda é, em cima do caso do acidente de Dona Chica, você vai construir o diagrama de Ishikawa, a espinha de peixe. Você vai levantar todas as ideias, tá? Brainstorm, e depois alocar aquelas ideias nas espinhazinhas, tá? Dados relativos ao homem, tá? As causas do homem, o que foi que houve? Dona Chica estava com a mão molhada, Dona Chica não tinha treinamento, Dona Chica estava aperreada. Você vai colocar tudo ali, tá? Dados ao equipamento, o equipamento estava improvisado, não tinha manutenção. Você vai colocar tudo ali e já vai colocar o efeitinho no final lá do diagrama. O efeito qual é? Morte, tá? Por eletrocução, ou morte e acidente fatal. A eletrocução fatal, você vai colocar, o final foi a morte. E vai montar o diagrama de causa e efeito. Após isso, de posse do diagrama de causa e efeito, você vai montar o 5W1H, fazer um plano de ação naquele mesmo modelo que tem lá, que nós mostramos. Deixa eu só voltar aqui. Esse modelinho aqui, você pode pegar esse modelo, fazer a tabelinha e fazer o 5W2H, que é o que fazer, por que fazer, quem fazer, quando fazer, onde fazer, como fazer e quanto vai custar. Então, você, lógico que vai usar dados fictícios, né? Você vai usar dados fictícios e vai fazer o plano de ação. Então, você vai pegar o acidente, fazer as análises e fazer a causa e efeito desse acidente e, depois disso, elaborar um plano de ação para que esse acidente não ocorra mais. Essa é que é a importância da questão do plano de ação. Você vai elaborar os meios para que esse acidente não ocorra mais. Ok? Então, chegamos aí ao final. Mais alguma dúvida, Tati? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Bom, qualquer dúvida que surgir, você tem aí o seu fórum e tem também o chat na segunda-feira para tirar as dúvidas. E também você pode clicar lá na caixa de mensagem minha e na caixa de mensagem da tutora, tá? De Luciana, da professora Luciana, que ela também vai trabalhar e tirar dúvida com vocês. Tatiana, para as considerações finais. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula. Ok, pessoal, creio e espero que vocês tenham aproveitado muito aí essa aula, que é uma aula importante, análise de acidentes. Lógico que você não vai aprender tudo numa aula. Peço que você pesquise mais, procure pessoas, amigos, técnicos de segurança, pessoas da área, se você tiver essa oportunidade para trocar ideia, tá? Sempre procure estar pesquisando, porque aqui nós damos as condições, o caminho para você seguir, mas você tem que estar sempre batalhando e sempre pesquisando, tá? Nós que já estamos na área há um relativo tempo, sempre estamos pesquisando, então você que está entrando, já procure se acostumar, porque segurança do trabalho, ela está sempre mudando, tá? Que você possa ter uma boa semana. Esperamos aqui na próxima quarta-feira. Aguardo você no chat na segunda-feira, tá? Espero que você tenha um bom descanso e um bom estudo também. Que Deus possa abençoar você e sua família tremendamente nessa semana e até a próxima, se Deus quiser. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Itebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor,
bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.